Podemos? Essa foi a primeira reunião que tivemos com o grupo de secretários da Fazenda, reunião coordenada pelo presidente do COSENFAZ, o secretário Décio Padilha, e com a presença dos secretários de Fazenda de diversos estados brasileiros. Eu destaco São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará, entre muitos outros que se fizeram presentes. A reunião serviu para que a gente pudesse ouvir as preocupações dos secretários da Fazenda em relação à fixação dessa alíquota modal, desse teto limite para a taxação de combustíveis e também a questão da inclusão como produtos essenciais, serviços essenciais, serviços de telecomunicações e de energia. Preocupação primordial dos secretários é a sustentabilidade da receita dos estados brasileiros face a diversos compromissos, inclusive preocupações com o respeito à lei de responsabilidade fiscal. Esse é um ano eleitoral, havendo redução de receita, eles não estão obrigados pela lei de responsabilidade fiscal de não gastar nada além da disponibilidade orçamentária. Isso poderá implicar em, muito provavelmente, prejuízos para o cumprimento da lei. Falaram sobre o financiamento dos fundos sociais de combate à pobreza. Todos eles são irrigados a partir dessa taxação adicional sobre esses três setores específicos. E falaram de que os impactos são muito elevados e que era preciso fazer uma reflexão sobre a eventual modulação da adoção dessas medidas, assim como foi feito na decisão do ministro André Mendonça. Eu diria que foram essas as preocupações. Nós pedimos para que isso fosse formalizado através de um encaminhamento sistematizado. São basicamente de 6 a 8 preocupações. Eles ficaram de encaminhar isso até o dia de amanhã, à tarde. Vamos fazer uma avaliação com os nossos consultores aqui no Senado Federal e vamos voltar a nos reunirmos na quinta-feira, às 2h30 da tarde. Por que quinta-feira? Porque na quinta-feira pela manhã haverá uma reunião dos secretários da Fazenda com o ministro André Mendonça sobre o mesmo tema. Após essa reunião, nós então vamos nos encontrar mais uma vez para que a gente possa ir vendo que tipo de encaminhamentos a gente pode dar a essas preocupações que foram colocadas pelos secretários da Fazenda. Mas eu quero, antes de abrir para perguntas, eu quero afirmar algumas coisas. A primeira, a matéria será votada e será votada o quanto antes. O nosso esforço é para estarmos com o relatório pronto já a partir da próxima semana. Segundo, de que nós vamos prestigiar, sim, as decisões que foram feitas pela Câmara dos Deputados. Mas entendemos que é possível fazer aprimoramentos. Então, são essas duas informações que eu gostaria de passar, no sentido de que o Senado Federal está se preparando para, sem prejuízo do debate, da audiência aos governadores, aos secretários da Fazenda, as legítimas preocupações que estão sendo colocadas, mas que essa matéria possa ser deliberada o quanto antes em função das repercussões para a economia popular. Nós estamos tratando de uma pressão exacerbada que está tendo sobre os preços de combustível, que dissemina em toda a cadeia de produção no país e que impacta fortemente o custo de vida e a inflação. E isso é ruim para todos os brasileiros. Portanto, nós vamos avançar na deliberação sobre esse tema que julgamos ser muito, muito importante para toda a sociedade. Senador, sobre o congelamento do ICMS e sobre o ICMS unificado sobre o diesel entre os estados, eles apresentaram alguma coisa? Olha, a matéria não foi votada na reunião do CONFAZ hoje pela posição de São Paulo, mas o secretário Felipe Salto participou da reunião agora conosco, falou que tem disposição de rever a posição após o encontro com o ministro André Mendonça. Então, eu acho que essa questão do convênio 16
que faz a fixação da alíquota do óleo diesel em cima da base de cálculo dos últimos 60 meses. Eu acho que isso deve avançar após a reunião com o ministro André Mendonça e poderá ser até uma notícia a ser dada durante o encontro que vamos ter na quinta-feira à tarde. Como também ouvi de todos os secretários da Fazenda a disposição para a prorrogação do congelamento, que está previsto o congelamento da base de cálculo até 30 de junho e eles estão dispostos a prorrogar até 31 de dezembro desse ano. Senador, eu queria entender em relação ao gatilho que foi incluído lá na Câmara, se eles já apresentaram o que eles pretendem propor de alteração a esse gatilho que foi. Eles apresentaram, sim. Na realidade, eles acham da forma como o gatilho está proposto, o gatilho nunca será acionado, porque nós temos uma inflação ascendente, as receitas públicas tendem a se beneficiar com a inflação, então é muito pouco provável que mesmo com a redução de alíquota, que você possa ter reduções na receita pública dos estados superior a 5%. Então, eles fazem sim uma reflexão de que a redução de receita tem que ser aferida em relação aos itens que estão sendo taxados. Ah, tá, só os itens essenciais. Aos três itens, né? Que é energia, telecomunicações. 5%? 5%. Eles admitem os 5%. O que eles não admitem é a forma de como foi definida o gatilho. Mas com a modulação só a partir de 2024, talvez? Não, eles pedem também a modulação na forma do que foi encaminhado pelo ministro André Mendonça. Mas vamos aguardar a reunião com o ministro André Mendonça. Como ficaria daqui até 2024? Não, nós não sabemos ainda, porque a reunião com o ministro André Mendonça vai se dar na quinta-feira. Vamos ver como é que será a reunião dos secretários da Fazenda com o ministro André Mendonça e depois a reunião aqui conosco para ver como é que a gente pode encaminhar essa questão. Obrigada, senador. Como é que o senhor avalia a possibilidade de compensação com recurso e não com abatimento de dívida pública? Eu acho que é mais fácil sempre utilizar a dívida pública. Agora, tem um problema, isso foi identificado na reunião com os secretários, que tem 4 estados que não têm praticamente nenhuma dívida pública. Como seria a compensação a esses estados? Se for com recursos, isso tem implicações no teto do gasto público, tem que abrir espaço no orçamento para poder fazer essa compensação. Então, é uma matéria que ainda não está aprofundada suficientemente para que a gente possa oferecer um encaminhamento. Por outro lado, houve também uma manifestação de que a definição da compensação não foi feita de forma harmônica, porque terminou se prestigiando os estados que estão em recuperação judicial. Só a esses se garante a compensação integral, aos demais não. Então tem coisas que precisam serem melhor aprofundadas e nós vamos analisar. O senhor vai conversar com a equipe econômica, vai levar? Eu já estou conversando com a equipe econômica. O ministro Paulo Guedes designou a secretária Dani para acompanhar essas negociações e nós vamos sempre ouvir também a posição do governo. Não é uma matéria fácil, é uma matéria complexa e é uma matéria que tem que haver o mínimo do entendimento para que se evite vetos e para que a matéria possa produzir os efeitos que se dela espera. Senador, com essas mudanças aqui no Senado, a matéria volta para a Câmara? Com certeza. Com certeza. A gente vai ter que ter outra Com discussão. certeza, havendo mudanças no Senado, eu estou falando da primeira reunião, nós precisamos aprofundar, não quero fazer nenhuma, avançar em nenhuma modificação ainda, mas apenas estou aqui reverberando as preocupações dos secretários de Fazenda. A orientação que recebi do presidente Rodrigo Pacheco é para dar essa audiência total, para que a gente possa tentar construir um texto que possa equilibrar a decisão da Câmara, que me parece acertada, que é a questão da essencialidade para esses 3 itens, combustíveis, telecomunicações, né, e energia, né, e ao mesmo tempo resguardar essa preocupação com a sustentabilidade das receitas públicas estaduais. Obrigada.